pessoas ainda vão para o inferno. Esquece a oferta agora. Esquece a oferta em dinheiro. Pessoas ainda vão para o inferno. Você sabia disso? Quem não sabia? Fala, cara, eu não sabia disso. Eu achava que o pessoal não ia mais para o inferno. Tem alguém que achava isso? Ninguém? Bom, partimos de um ponto muito bom. Eu tenho uma notícia um pouco triste para passar para vocês hoje. Não é sobre a política, né? Eu sei que muitos estão aí animados, né, com esses dias de política e tal. Eu tento me manter um pouco à beira da estrada, mas às vezes é difícil, eu confesso. E não é sobre política a notícia, mas a notícia é que por mais que nós temos vivido uma vida muito boa em Cristo, por mais que nós temos desfrutado dessa maravilhosa aliança que nos traz paz, nos traz alegria, por mais que nós entendemos que em Cristo não há limites, por mais que nós entendemos que nós tudo podemos em Cristo, pessoas continuam indo para o inferno. Pessoas continuam indo para o inferno. E você sabe que eu estava avaliando algumas coisas. Aqui em Lucas, nós temos várias organizações que fazem o bem. Não vou começar a citar aqui. Temos igrejas, grandes igrejas, denominações que fazem o bem, mas que não se preocupam em tirar pessoas do inferno. Como assim tirar do inferno? É porque todos estão condenados. E se ela conhece Jesus, você tira ela do inferno, porque o destino dela é esse. Só que, engraçado, mas as boas obras, o prato de comida, a carona, a cesta básica, sei lá, tanta coisa, não tira ninguém do inferno, mas é algo muito bom. E você sabe que a tendência do homem é se satisfazer com isso. Eu estou fazendo coisas boas, pessoas estão se alegrando com aquilo que eu estou fazendo, eu estou ficando feliz também, porque o meu senso de justiça própria, ele fica suprido, digamos assim, mas pessoas continuam indo para o inferno. Apocalipse capítulo 20, verso 11, pode abrir lá fazendo favor? Apocalipse 20, 11. Caso ache alguma dúvida, eu quero mostrar para você que as pessoas elas vão realmente para o inferno. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Pessoas ainda vão para o inferno.
enquanto nós ficamos satisfeitos com aquilo que Jesus fez por nós, por aquilo que Jesus conquistou para nós, enquanto achamos que nós podemos usar essa liberdade para fazer aquilo que nós gostamos, afinal agora nós somos livres. Eu não tenho um pastor chato me cobrando, eu não tenho um líder chato me ligando, me cobrando metas, me cobrando relatórios, me cobrando frutos. Parece que eu chego na frente do meu pastor e eu estou diante de Jesus tendo que mostrar as mãos para mostrar as minhas obras. Nem chegou o dia do julgamento ainda. E aí nós nos deparamos com a liberdade da nova aliança e nós falamos: uau! Agora eu posso fazer o que eu gosto, ou o que eu quero. Só que pessoas têm perecido, pessoas têm ido para o inferno, pessoas têm passado necessidade de uma palavra de conforto, pessoas têm passado necessidade de uma palavra de conhecimento, pessoas têm passado necessidade de você liberar uma profecia e conectar o coração dela com o Senhor. Pessoas têm passado necessidade de você ter a cara de pau, de chegar e falar para ela: olha, se você não tiver Jesus, você vai para o inferno. Não, mas eu já aceitei Jesus lá na minha igreja. Eu fui lá na frente e eu falei assim: eu recebo o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. E onde é que isso está na Bíblia? Quando falaram que você declarar, fazendo uma oração aqui na frente, que Jesus é teu único e suficiente Salvador, vai salvar você? Você pode pegar Romanos capítulos 8, 9, 10, que fala, né? Com a boca você confessa, com o coração você crê, mas isso, se você for olhar o significado dessas palavras, fala de um testemunho. Se você nasceu de novo, o seu testemunho fala por você. Não porque você fez uma oração e você foi viver a sua vida do jeito que você quer. E pessoas têm ido para o inferno. E nós temos a oportunidade, queridos, de mudar a vida dessas pessoas. Nós temos a oportunidade, nós temos a liberdade de fazer o que nós precisamos fazer e não aquilo que nós queremos. Porque Jesus, Ele morre para nos livrar de nós mesmos. 2 Coríntios capítulo 3, verso 17, pode abrir sua Bíblia fazendo favor? Segundo Coríntios 3,17 diz assim: ora, o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor, onde está o Espírito do Senhor, aí há, e onde o Espírito habita, então nós somos, viu que tremendo isso? Essa palavra liberdade, lá no original, no grego, ela chama eleutéria. Olha que palavra linda, nome da filha. Como chama sua filha? Nossa, que bonitinha, bochecha rosadinha. Como é que é o nome dela? Eleutéria. Acabou com a menina. E essa palavra, ela significa o seguinte: liberdade. Liberdade para fazer coisas ou omitir coisas que não estão relacionadas com a salvação. Será que é esse o significado dessa palavra? Não. A verdadeira liberdade consiste em viver como devemos e não como queremos. E aí eu pergunto para você, o que nós fazemos com a liberdade que o Senhor nos deu? Você sabe que, enquanto eu estava estudando isso aqui, o Senhor, Ele ministrou tanta coisa no meu coração. Sabe, essa palavra ela é muito breve, mas eu gostaria
tanto que ela falasse com você. Você acha que Deus, Ele gostou de matar Jesus na cruz? Pode falar sim ou não? Você acha que não? Você acha que Ele olhou para o Espírito Santo e para os anjos, porque Jesus estava lá na terra, e falou assim: oba, hoje é o dia, hoje eu vou matar Jesus lá na cruz, uau, hoje vai ser um dia top, hoje meu filho vai sofrer lá na cruz. Você acha que Deus, Ele ficou feliz em ver Ele sendo açoitado lá na cruz? Você acha que Deus ficou feliz em vê-lo sangrar? Você acha que Deus teve prazer em matar seu filho? Pode responder. Eu sei que se você for ler em Isaías, você vai falar que sim. Como pai, Ele não gostou. Mas como fala em Isaías, o Senhor agradou moê-lo. Mas Ele não estava olhando para Cristo. Ele estava olhando para nós. Ele estava olhando para nós. O Senhor, Ele estava olhando para frente. Ele devia pensar: olha, meu filho vai morrer, mas bilhões vão ser salvos através dele. Você tem como imaginar a dor que o Senhor sentiu tendo que abandonar Jesus na cruz? Porque se Deus não retirasse o Espírito dele, como que Jesus ia para o inferno? E aí Jesus fala assim: Deus meu, por que me abandonaste? Mas o Senhor, Ele estava olhando para nós. Sabe, nós precisamos levantar os nossos olhos. Eu estava escutando uma palavra ontem muito interessante. Ela falava a respeito de propósitos e profecias e tudo mais. E olha, Deus, Ele se encarrega de criar um futuro para nós. Deus, Ele se encarrega de criar um futuro para mim e para você. Mas Deus, Ele não tem como garantir a forma como você está hoje. Você sabe por quê? Porque o que era papel dele fazer, Ele já fez lá na cruz. Ele morreu para que nós... Caramba, essas crianças estão... Tá bom mesmo. Ele morreu para que nós tivéssemos... Não, pode deixar, não preocupa não. Deixa eles divertir. Ele morreu para que eu e você pudéssemos realmente ter essa vida boa. Ah, mas como assim vida boa? Olha, só de você pensar que você estava indo para o inferno. Não, vamos fazer para lá, né? Senão os irmãos vão falar que aqui é o inferno, aqui é o céu. Você estava indo para o inferno e hoje você está indo para o céu. Você é capaz de me falar que essa vida não é boa? Sabe, Jesus morreu para que bilhões fossem salvos. Mas aí eu faço uma pergunta para você hoje. E a sua morte? Ela vai servir para que quantos sejam salvos? Melhor, esse dia atrás alguém me falou assim que se você não é capaz de viver para Jesus, você não vai ser capaz de morrer para Ele. Então vamos inverter. A nossa vida, ela vai servir para que quantos sejam salvos? O nosso fôlego, o nosso respirar, ele serve para quê, irmãos? Para quê? Qual que é o fundamento da nossa vida? Eu lembrei da palavra que o Diógenes pregou um tempo atrás, que ele ia pregar numa denominação, mas ele estava com a barba e não deixaram. Oh Deus! Sabe, você vive ou você apenas existe? Né, Jorge? Nós precisamos levantar os nossos olhos e olhar para Cristo. Sabe, às vezes você está nos visitando aqui hoje e você fala assim, cara, complicado, né?
conheço lugares onde é mais confortável. Mas olha, nós já falamos tanto sobre amor. Nós já fomos tão constrangidos por esse amor. E nós entendemos que esse amor, ele requer uma resposta de nós. Nós entendemos que esse amor, ele espera de nós uma resposta. Sabe, nós precisamos realmente olhar para Cristo. Eu queria gastar umas 2 horas aqui, pegando embasamentos e falando para você a respeito da recompensa que você vai ter. E hoje eu estava conversando com a Jace a respeito disso, né? E é interessante, mas nós temos uma imagem na cabeça, né? Que é que nós vamos... Fala que os reis e as pessoas, elas vão depositar suas coroas aos pés de Jesus. Isso não é tremendo? Imagina você chegar diante de Cristo. Cara, Cristo morreu por você. Sabe, como eu li em Isaías antes, durante o louvor, por Ele ter derramado a sua alma na morte, o Senhor vai repartir para Ele os despojos. E aí nós vamos chegar diante dele, nós vamos poder depositar as nossas coroas e falar assim: Jesus, é sua, porque foi por você, porque foi o Senhor quem morreu por mim, porque a sua aliança maravilhosa me capacitou a ir além. Só que, irmãos, se eu não tiver uma coroa, o que eu vou depositar nos pés dele? Eu vou chegar lá no céu, eu vou falar: e aí, Jesus? Beleza? Qual que é o sentido da sua vida? Enquanto pessoas com quem você relaciona estão indo para o inferno. Enquanto pessoas que passam por você todos os dias, pessoas que você senta na mesa, às vezes até para fazer uma refeição com elas, elas estão na fila do inferno. Tem uma historinha, né, para tocar terror nas pessoas, que fala assim: imagina que você está numa fila indo para o céu, e aí tem uma fila contrária a você que está indo para o inferno. E aí nessa fila contrária você encontra um familiar seu e fala assim: por que você não me falou? Por que você não me falou que eu precisava de Jesus? Por que você não me falou que para mim ser salvo, não importa as obras, é preciso de Cristo? Por que você não me falou? Por que você foi tão político em respeitar a minha religião? Por que você foi tão político em respeitar a minha seita? Por que você foi tão político em respeitar os meus erros? Eu precisava de Jesus. Mas aí a fila continua andando, né? E você está indo para o céu. Glória a Deus, aleluia. Mas e se nós não tivermos uma coroa para depositar nos pés dele? O que nós vamos depositar? 1 Pedro capítulo 2, versos 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora nós somos povo de Deus. Nós não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançamos misericórdia. Irmãos, não se engane, o nosso país, ele tem cara de um país cristão, mas as pessoas, elas só são salvas se elas nascerem de novo. Não é porque vai na fila da comunhão, não é porque confessa pecado, não é porque faz boa ação, não é porque faz oração para aceitar Jesus e depois vai viver a vida do jeito que quer.
Eu conheço um cara, ele fala que ele já orou por muitas pessoas no leito de morte, e ele chegou à conclusão que nem todas as orações que são feitas no leito de morte, elas são reais, elas são sinceras. E você fala, como assim? Porque ele fala que muitas pessoas com ele orou, foram curadas, e pouquíssimos serviram a Cristo. Pouquíssimos. É porque a oração ela não foi real. E se essa pessoa tivesse morrido, é muito provável. Ou ela perde a salvação, e eu não creio nisso, ou ela não foi salva. Nicodemos, ele chega para Jesus, e ele fala, e aí Jesus, que parada é essa? Jesus fala para ele, olha, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino. Aí ele fala, mas olha, eu já sou velho, como que eu vou entrar na barriga da minha mãe? Ele falou, você não entendeu nada. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Você precisa nascer de novo. Romanos capítulo 8, eu sabia que eu ia conseguir falar sobre isso. Romanos capítulo 8, a partir do verso 8. Romanos 8:8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aí ele está falando para crente, ok? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. O se sempre acaba com a brincadeira, né? Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. E eu não sei porquê, mas na quinta-feira que nós compartilhávamos aqui, nós estávamos aqui na Maratona Bíblica, esse vivificará me chamou a atenção. E eu fui pesquisar. Esse vivificará, no original grego, ele é zoopoiel, é a palavra. Outro nome de filho agora, né? Zoopoiel. Que ele fala assim, produzir vida, gerar ou dar à luz a uma nova vida. Ele é usado também por uma metáfora muito interessante que fala de sementes mostrando sinais de vida. Germinação, brotação, crescimento. Mas o mais interessante não é isso. O mais interessante é que essa palavra zoopoiel, ela é a junção de outras duas palavras. A primeira é zoon. Zoon deriva de um verbo chamado zal. Essa é a raiz de tudo. E zal significa viver, respirar, estar entre os vivos, ter vida verdadeira, ser ativo, abençoado, ser eterno no reino de Deus, viver, passar a vida no modo de viver e de agir. Aí usa também uma metáfora, estar em pleno vigor. E a outra palavra ela mostra uma ação a respeito daquilo que o Espírito ele faz em nós. Então, a partir do momento que nós somos salvos e nós realmente nascemos de novo, o Espírito de Deus que habita em nós, ele vivifica o nosso corpo. E nós passamos a ter uma vida verdadeira, uma vida eterna no reino de Deus. E o contrário também é verdade.
As pessoas que você conhece, que não conhecem a Cristo, elas não têm vida verdadeira. Elas não têm uma vida verdadeira. Porque a única vida verdadeira está em Cristo. Jesus ele fala assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E porque hoje nós somos povo de Deus, e nós alcançamos misericórdia, nós temos um encargo, nós temos uma responsabilidade, que é de avisar as pessoas que elas precisam de Jesus. O Camilo falou hoje aqui no início, a respeito de convencer as... Cadê o Camilo? Estava sentado aqui? A respeito de convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. É um papel do Espírito Santo. Faça a sua parte e creia que o Espírito Santo vai fazer a dele. Quem mais tem interesse nesse negócio? A não ser ele mesmo. Mateus capítulo 28, versos 18 ao 20, se você quiser abrir. Diz Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco até o fim, até os dias da consumação do século. E 1 Pedro, no final do verso 9, diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Uau! Para quê? Sabia que tem um motivo ele afirmar isso? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele começa o versículo falando quem nós somos, e ele termina o versículo falando para que nós servimos, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas à sua maravilhosa luz. E Mateus 28 fala da grande comissão. Todos conhecem esse versículo. Todos nós conhecemos, mas nós não cumprimos, muitas e muitas vezes. Queridos, não se enganem, o nosso propósito é anunciar aquilo que Jesus fez por nós. Aquilo que Jesus fez por nós. É interessante, mas João Batista, ele tinha um ministério de preparador de caminho. E ele usa essa expressão porque naquela época existiam reinos onde, quando o rei ele ia sair para percorrer as terras, os servos eles iam à frente preparando o caminho, arrumando as estradas para que a carruagem ela pudesse passar num lugar sem buracos, uma estrada mais segura, afinal o rei estava passando por ali. Só que isso aqui também é utilizado para preparar um caminho na mente das pessoas. E era o que João Batista fazia. Ele chegava nas pessoas e falava: olha, vocês precisam se arrepender, porque o reino de Deus está chegando, porque vai vir aquele que é maior do que eu não sou digno de desatar as suas sandálias, porque eu vou batizar vocês na água, mas ele vai batizar vocês no Espírito e no fogo. E é interessante porque essas características do propósito de João Batista, elas também falam ao nosso respeito, porque nós somos responsáveis por levar Jesus até as pessoas. Nós somos responsáveis por abrir o Evangelho para elas, para escancarar o Evangelho para que elas entendam a necessidade que elas têm do Senhor. E aí o Espírito Santo ele dá revelação do pecado, da justiça e do juízo. Como ouvirão se não há quem pregue?
diz o Senhor. E uma vez que nós recebemos a Cristo, Ele nos encarrega de demonstrar para as pessoas, através da nossa conduta e as nossas palavras, daquilo que Ele é capaz. Esses dias o Senhor, Ele tem gerado em mim uma insatisfação. Porque se nós tudo podemos em Cristo, só tem duas chances. Ou nós não estamos em Cristo, ou nós não estamos fazendo o que nós precisamos fazer realmente. E eu estou em Cristo. E se você está em Cristo também, nós precisamos fazer mais. Porque tudo nós podemos em Cristo. E tudo é o que, irmãos? É tudo. Não há limites. Não há limites para aquilo que nós intentarmos fazer. Vamos ficar de pé? Sabe, quem me conhece mais sabe que eu sou meio chorão. Só que às vezes não é momento de chorar, a não ser que seja de arrependimento. Sabe, muitas vezes, irmãos, nós esperamos que a janela vai abrir e um vento vai soprar. E aí nós falamos assim, não, agora sim. Às vezes nós esperamos o dia que eu receber uma palavra profética. Eu pensava isso por um bom tempo na minha vida. Não, eu queria que Deus falasse comigo de tal forma. Mas eu nunca deixei de fazer aquilo que me era proposto. Porque eu sei pelo que eu fui chamado. Sabe, eu queria convidar você a realmente avaliar o seu coração nesses dias. É muito legal a gente dizer que estamos preparando um lugar para que Jesus venha reinar. Eu gosto muito dessa música. Só que eu preciso realmente viver isso. Eu preciso realmente preparar um lugar. E eu sei que quanto mais vidas são ganhas para o Senhor, mais Ele habita nessa terra. Você quer que o Senhor, Ele manifeste a glória dEle até os confins da terra, como Ele mesmo fala? Ganhe pessoas dos confins da terra. Aí o Senhor, Ele vai manifestar lá. Querido Jesus, em breve Ele estará aqui. E nós veremos assim como nós nos vemos. Mas esse dia ainda não chegou. Então nós temos a oportunidade de edificar algo para Ele. Nós temos essa oportunidade. Não adianta nós querermos chegar diante dEle e depositar as nossas coroas ali, se nós não temos uma coroa. E aquilo que importa para Jesus são as vidas. São as vidas. Foi para isso que Ele morreu. Feche seus olhos, por favor. Sabe, decida no seu coração hoje não ter limitações. Jogue fora o medo, a vergonha, a insegurança. Sabe, se você deseja restaurar o seu relacionamento com Ele, por favor, não crie métodos para isso. Não crie uma religião, 5 passos para voltar para Jesus. Apenas feche seus olhos e fala assim: Pai, eu estou de volta. Eu estou de volta. Oh, doce Jesus.